Nos tempos do século XIX, a honra era um bem mais precioso do que a própria vida para muitos. Imagine um cenário em que as palavras não resolvem o impasse e as ofensas atingem o coração como facas afiadas. Os duelos de pistola, por mais mortais que fossem, não tinham a morte como objetivo principal. Na verdade, a verdadeira vitória estava em restaurar a dignidade ferida, mostrar coragem diante de todos e sair com a honra intacta, mesmo que o corpo não sobrevivesse. Esses duelos seguiam códigos estritos, quase cerimoniais, e envolviam não só os oponentes, mas também padrinhos que organizavam as regras, horários e locais. A tensão no ar era palpável, e o som de uma pistola rompendo o silêncio significava mais do que apenas um tiro. Era a resolução final de uma disputa que as palavras não conseguiram apaziguar. Cada passo era meticulosamente calculado, mas o destino estava nas mãos do gatilho e no pulso firme. Por mais nobre que fosse o intuito, não era raro que a pólvora selasse tragédias. A honra podia ser restaurada, mas muitas vezes o preço era alto demais para ser pago. Uma única bala podia fazer mais do que calar uma afronta. Ela poderia também encerrar uma vida, deixando um legado de dor, arrependimento e muitas vezes uma nova disputa surgindo das cinzas daquele confronto. E é assim que chegamos à história de James Seaton e o Tenente Henry Hawke. A história entre James Seaton e o Tenente Henry Hawke é um daqueles eventos que parecem tirados de um romance dramático. Seaton, um homem impetuoso e decidido, não resistiu ao charme da esposa de Hawke, o que acabou provocando um turbilhão de emoções e desentendimentos. Tudo começou com olhares sutis e conversas cheias de intenções não ditas, mas o cenário escalou rapidamente para um conflito direto entre os dois homens, com o orgulho e o desejo em jogo. Hawke, por sua vez, não era um homem de temperamento passivo. Ao perceber as investidas de Seaton, sentiu sua honra como marido ameaçada. Em tempos onde a palavra desonra carregava um peso incomparável, Hawke não viu outra saída a não ser confrontar o rival de frente. Um duelo se tornou inevitável, pois naquela época não havia tribunal que resolvesse algo tão pessoal quanto uma disputa amorosa. E assim, ambos os homens se encontraram frente a frente, pistolas em punho, prontos para defender não apenas suas vidas, mas o orgulho que os havia conduzido até ali. Com cada movimento tenso, o ambiente foi preparado para o desfecho trágico que estava por vir, o que nos leva a entender melhor o drama romântico por trás dessa contenda. O coração humano pode ser imprevisível, e no caso de Seaton, ele foi arrastado por uma paixão que o levou a ultrapassar todos os limites da sensatez. Suas investidas em direção a Sr. Hawke não eram simples flertes, mas atos calculados, regados a presentes caros e palavras que prometiam uma vida de aventura longe da monotonia. Ele a pressionava, insistindo que fugissem juntos, deixando para trás toda a confusão que ele mesmo havia criado. No entanto, apesar de seus esforços, ela resistiu bravamente. Esse tipo de drama romântico, onde um dos lados busca escapar de um relacionamento em nome de um novo amor, era mais comum do que se imagina na época. O interessante é que, mesmo com a recusa constante da Sr. Hawke, Seaton continuava acreditando que poderia persuadi-la. Ele via nela uma saída, um caminho para realizar seus próprios desejos, sem se importar com as consequências para os outros envolvidos. A teimosia de Seaton o cegava para o fato de que suas ações não tinham volta. Mas, como tudo na vida, as escolhas trazem suas consequências. E no caso de Seaton, sua insistência desmedida o levou diretamente para um duelo mortal. A paixão que ele acreditava que o salvaria acabou sendo o motivo de sua ruína. Assim, o cenário foi montado e não demorou para que o confronto fosse marcado em uma praia isolada, onde o destino de ambos os homens seria decidido. O duelo final entre Seaton e Hawke aconteceu em um cenário que, à primeira vista, parecia calmo e sereno, mas escondia uma tensão mortal. A praia isolada, com suas ondas quebrando suavemente na areia, contrastava com a severidade do momento. Ali, sob um céu aberto, as regras eram claras. Um confronto direto, sem espaço para arrependimentos ou segundas chances. Aquele ambiente deserto tornava o evento ainda mais solene, como se o próprio mundo estivesse testemunhando o destino se desdobrar diante deles. Seaton, sempre confiante, deu seus passos com determinação, mas o destino tinha outros planos. A troca de tiros foi rápida, como era de costume em duelos dessa natureza. Um único disparo acertou Seaton no quadril, derrubando-o ao chão. O impacto não foi apenas físico. Naquele momento, ele percebeu que havia perdido mais do que a chance de escapar com a honra intacta. O gosto amargo da derrota se misturava com a dor em seu corpo. Enquanto a poeira do confronto ainda se assentava, o futuro de Seaton estava selado.
Sua queda foi o ponto final de uma trajetória marcada por impulsos e decisões impensadas. No entanto, apesar de sua derrota, a lei não ficaria em silêncio diante desse evento. O que nos leva diretamente às consequências legais que se seguiram para o vencedor desse duelo. Após o disparo final que derrubou Seton, o duelo foi imediatamente considerado pelas autoridades como um ato ilegal. Apesar da formalidade e das regras estritas que envolviam esses confrontos, a lei era clara. Qualquer morte resultante de um duelo era, em essência, um assassinato. Mesmo que a sociedade muitas vezes enxergasse esses embates como uma questão de honra, a justiça via-os sob uma luz bem diferente. No entanto, o desfecho do julgamento de Rocky não seguiu o rigor da lei. O tenente Henry Rocky, o sobrevivente do duelo, foi levado a julgamento, mas a corte se mostrou bastante complacente com a situação, talvez por influência social ou pela visão de que Rocky apenas defendia sua honra como marido. O fato é que ele foi absolvido rapidamente. A sociedade da época via nos duelos uma espécie de justiça pessoal, algo que, mesmo sendo ilegal, carregava nuances morais difíceis de ignorar. Assim, a justiça fechou os olhos para o que, em outras circunstâncias, seria visto como um crime inegável. Essa absolvição pode ter trazido alívio para Rocky, mas o duelo não deixou de ter suas consequências mais profundas. O legado do embate, tanto para ele quanto para Seton, estava gravado na memória daqueles que presenciaram o desfecho trágico dessa disputa por honra. E no final fica a pergunta: até onde uma pessoa está disposta a ir para defender seu orgulho? Esse pensamento ainda ecoaria por muito tempo, mesmo após o fim do julgamento. Os duelos de pistola foram muito mais do que simples confrontos. Eles eram batalhas pela honra, onde uma única decisão poderia custar uma vida. Embora hoje pareçam distantes, esses momentos revelam como o orgulho moldou o destino de muitos. Curtiu essa história? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos cheios de descobertas fascinantes.